Fala galera, beleza? Magister na área, todo dia às 20 horas nós temos nosso encontro aqui no canal @EstudeNepcar. E hoje, domingão, mais dia de aula, né? Eu sei que vocês provavelmente não vão ver essa aula hoje, mas estou fazendo a minha parte e deixando aqui para a galera mais disciplinada, beleza? Pessoal, continuando o assunto da última aula aí, nós começamos a falar de geometria, subtópico, polígonos, né? Dei uma passada geral na questão dos polígonos. E aí a gente viu alguns elementos dos polígonos, só alguns nomes, resumindo, para a gente saber pelo menos que língua que a gente está falando. Hoje eu entro num dos polígonos mais importantes, que foi o fim da aula passada, que é o triângulo, né? É o polígono de 3 lados, n igual a 3. Perfeito, galera? Então vamos lá. Começando a aula de hoje, triângulo, a gente começa entendendo quais são os tipos de triângulo que a gente pode esbarrar e encontrar na rua, né? A classificação do triângulo, beleza? Eu posso classificar quanto a duas observações, olhando por dois aspectos diferentes, beleza? Quanto aos ângulos, o aspecto 1, ou quanto aos lados, o aspecto 2. Ou, na verdade, não ficou muito bacana, pessoal. E por quê? Isso aí é uma grande confusão que os alunos geram no começo, tá? A classificação do aspecto 1 não necessariamente vai anular a classificação do aspecto 2. Então vocês vão ver que a gente vai dar uma classificação olhando para o aspecto 1, quanto ao ângulo, e outra classificação olhando para o aspecto 2, quanto aos lados. Beleza? Então, por exemplo, o professor Fontoura é bonito e humilde. Ser bonito não anula ser humilde. Perfeito? São duas classificações que não competem entre si. Perfeito? E é isso que a gente vai ter aqui. Então fica comigo que eu vou limpar o quadro e já vou botar aqui o aspecto 1. Então, pessoal, continuando aí, depois dessa mágica hollywoodiana que eu fiz aqui, né? Beleza? A gente fala do aspecto 1, a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Perfeito? E o primeiro deles é o acutângulo, pessoal. Por que acutângulo? Como o nome já sugere, esse triângulo ele só tem ângulos agudos. Acutângulo, agudos. Faz sentido aí essa colinha. Perfeito? O que são ângulos agudos? São ângulos menores que 90 graus. A gente já vai falar sobre o ângulo de 90 graus, que é o nosso divisor de águas. Tá? Então, o primeiro caso, acutângulo, é o triângulo que só tem ângulos agudos. Reparem que todos os ângulos aqui dentro, ó, são fininhos. Perfeito? Tranquilo? Português claro para vocês entenderem com facilidade, não ter que ficar maçante e decoreba. Segundo caso, pessoal, o obtusângulo, né? O obtusão, como o nome já sugere, é aquele que vai ter um ângulo gordo, obtuso, cheio, grande, largo. Perfeito? Então, o obtusângulo é aquele triângulo que tem um ângulo gordo, maior que 90 graus, obtuso. Perfeito, galera? Reparem que os outros dois ângulos, eles necessariamente têm que ser ângulos agudos, fininhos. Por quê? Voltando na aula anterior, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Tá? E para que isso aqui aconteça, os outros dois necessariamente devem ser menor que 90, para que esse seja maior que 90. Não se prende muito nisso, eu sei que é um pouco confuso, mas não é o caso. O importante aqui é vocês saberem classificar. Perfeito? E o terceiro e último caso, o mais famoso de todos, pessoal. Triângulo retângulo. Por que ele tem esse nome? Porque ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Tá? Consequentemente, os outros dois ângulos também vão ser ângulos agudos, menores que 90, pela mesma explicação. Dúvida? Pessoal, então o ângulo reto, ele tem essa simbologia aqui, um ângulo de 90 graus. Perfeito? Então, quanto aos ângulos, essa primeira classificação, a gente tem o acutângulo, o obtusângulo e o triângulo retângulo. Perfeito? Gravem isso, que isso é importante. Fica comigo. Pessoal, dando continuidade à segunda classificação agora, quanto aos lados, olhando para os lados do triângulo, nós teremos o escaleno, o isósceles e o equilátero. Perfeito? O triângulo escaleno, pessoal, é aquele triângulo que todos os lados possuem medidas, dimensões, comprimentos diferentes. Tá? Então vou dar um exemplo. Se aqui fosse 3, aqui 4 e aqui 5, alguma unidade de comprimento, centímetros, por exemplo. Tá? Os tamanhos desses lados. Eu falaria que esse triângulo é um triângulo escaleno.
Então, pessoal, vamos voltar para aquele combinado nosso. Não basta parecer ser, tem que de fato ser. Por quê? Porque os números não mentem e os lados são diferentes. Beleza? No segundo caso, pessoal, a gente vai ter o triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? O triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais. Dos três lados que ele tem, dois são iguais. E essa simbologia aqui é para marcar que quem tem dois tracinhos possui o mesmo comprimento. Poderia ser um tracinho, um coraçãozinho, não importa. Não é obrigatório, mas é uma coisa muito comum de se aparecer em exercícios. Perfeito? Então, se aqui tivesse 7 centímetros, com certeza aqui também teria 7 centímetros, porque a simbologia está me garantindo que são lados iguais. E aqui embaixo vai ter 7 também? Negativo. Por isso ele é isósceles. Caso aqui também tivesse os 7 centímetros, indo para 3 lados iguais, caso C, é o triângulo equilátero, pessoal. Tá? Equi de igual, látero, lado, todos os lados iguais. Então você bota a mesma simbologia nos 3 lados, falando que todos os lados do triângulo são iguais. Pessoal, aula simples, introdutória, que fique claro, mas decorrente de cada caso desse que eu falei até agora com vocês, existe uma infinidade de coisas. Por exemplo, a gente vai ver que o fato do triângulo equilátero ter os 3 lados iguais, por consequência, ele tem os 3 ângulos internos iguais também. Se a gente sabe que esse cara mais esse cara mais esse cara tem que dar 180 graus, e que os 3 são iguais, na verdade é uma mera divisão por 3. Então a consequência do triângulo equilátero é que cada ângulo interno dele vale sempre 60 graus. Já fica o bizu para vocês aí. Mas a gente vai voltar e falar nisso. Outra questão também é quanto às sevianas, as linhas especiais que a gente vai traçar. Né? Nesse cara, essas sevianas possuem algumas características importantes e especiais, beleza? Mas tema para outra aula, uma aula inteira falando só desse cara, uma aula inteira falando só desse cara. E sim, galera, para quem está começando a ficar assustado, tem que ir devagar, porque geometria é um assunto infinito. Existe um livro inteiro, um volume inteiro de um livro chamado Fundamentos da Matemática, volume 9, que eu julgo como referência, tá? Que fala só sobre geometria plana. Então vocês veem que é um assunto muito infinito mesmo, muito grande. Perfeito? Pessoal, mais uma vez, aula introdutória, começando as coisas. Eu preciso que vocês tenham esses nomes em mente, tá? Para na próxima aula chegar e começar a fazer umas continhas em cima dos triângulos. Perfeito? Tranquilo? Então, coisas importantes da aula de hoje. Não basta parecer, tem que ser de fato. Os números devem provar, tá? Os nomes são importantes? Sim, porque se o enunciado vier escrito por extenso, vocês têm que imaginar qual é a figura a ser desenhada. Isso é importante. Beleza? Então, a aula que vem, pessoal, a gente já vem, ó, já vai começar a entrar em triângulos mesmo. Perfeito? Pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui. Aula curtinha, domingão, né? Espero que vocês estejam gostando. @EstudeNepicar, todo dia às 20 horas. Magista na área com vocês para dar mais bizuzinho para a prova, beleza? Um abraço e até a próxima.